Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade a essa série de estudos sobre a cronologia dos Evangelhos de Jesus. Tá bom? Para hoje temos uma passagem maravilhosa que fala muito de graça. É uma passagem que, claro que é um milagre de Jesus, sempre onde Jesus ia, aconteciam milagres, tá bom? Então, já de passo, temos que estar perto de Jesus para que aconteçam milagres nas nossas vidas, tá bom? Para aqueles que não me conhecem e que são novos aqui no canal, meu nome é João, sou formado em Teologia no Instituto Mundo Bíblico e Deus colocou no meu coração fazer um estudo bem profundo dos Evangelhos e estamos fazendo isso de domingo em domingo. Para hoje vamos a começar a estudar o capítulo 5 do Evangelho de Jesus escrito por João. E começamos no versículo 1. Então vamos abrir as nossas Bíblias, mas antes eu te peço, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais, inscreve-te no canal, dá like e compartilhe em todos os grupos, principalmente do WhatsApp. Para quê? Para que a palavra de Deus chegue àqueles que não a conhecem, para que você se transforme em um canal de bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? Vamos a espalhar esse evangelho até os confins da terra, porque a volta dele está próxima e vamos a trazer ao reino de Deus a grande maioria de pessoas que ainda não se converteu e que está precisando de uma palavra para decidir a quem vai a entregar a sua vida, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de Jesus escrito pelo apóstolo João. A palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Glória ao Senhor. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então, glória ao Senhor. Chegamos aqui até o versículo 16 e vamos começar a conversar sobre esta passagem e o significado que ela traz para nossos dias. Bom, primeiramente vemos que Jesus ele sobe para a cidade de Jerusalém em um contexto em que havia uma festa. Mas o Senhor Jesus, ele não vai se divertir a Jerusalém. Quando o povo judeu estava em festa, se divertindo, aqui não se sabe, que a Bíblia não fala qual das festas judaicas era, tá bom? Mas Jesus não foi a dançar, ele não foi se divertir. Ele foi ao lugar que mais enfermos doentes tinha, o tanque de Betesda, um lugar muito famoso na cidade de Jerusalém, onde haviam 5 pavilhões, né? Praticamente a gente pode pensar que era como se fosse um hospital. Haviam pessoas lá de muitos anos, né? E eles estavam ali esperando que alguma coisa acontecesse. Mas entre todas essas pessoas, estava um homem em um estado lastimável. Esse homem era paralítico, não podia andar, estava deitado em uma maca, né? Ele ficou assim por 38 anos, tá bom? E pelo que a gente leu no finalzinho da passagem, o pecado foi a causa de que ele ficasse assim. Então, ele estava rodeado lá por pessoas afligidas por diversos males. E todas essas pessoas que estavam lá reunidas, elas vão ilustrar a triste condição dos não salvos hoje em dia. Então, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, todos ali esperavam que alguma coisa acontecesse. Eles estavam sem esperança. Segundo a palavra de Deus, um anjo descia de tempo em tempo, não se sabe, não era todos os dias, né? E agitava as águas, certamente enviado por Deus, né? E aquele que entrasse primeiro, após o anjo agitar as águas, ele era curado. Então, durante 38 anos, o homem viu pessoas ser curadas, né? Mas ele não conseguia chegar primeiro. Então, meus queridos, ele sabia o jeito de ser curado, mas faltava-lhes força para conseguir fazer isso, tá bom? Acontece hoje, meus queridos, o mesmo com o pecador de hoje. As pessoas hoje em dia, meus queridos, elas estão doentes. Muita doença física, muita doença espiritual. E eles sabem que se guardam a lei perfeita de Deus em todo o seu contexto, eles serão salvos. Mas eles não conseguem fazer isso, meus queridos. O pecado grita mais no coração das pessoas. No entanto, a graça de Deus entra em ação. Bom, então, olha aqui. Hoje em dia as pessoas estão assim, todas doentes na mente, no físico. E elas estão aí esperando a ver o que pode ser feito, esperando uma oportunidade. Mas quando a oportunidade acontece, cada um vai correndo até ela
e não importa se atrapalha ninguém, não se importam com as pessoas que estão ao redor, o amor se esfriou, e aquele que ganha a bênção e é curado, ele some do lugar aonde foi curado. Quantas pessoas esse homem não viu em 38 anos ser curada? E ninguém estava lá para ajudá-lo a ser curado também. Porque as pessoas esquecem quando melhora. As pessoas esquecem. E o que Deus tem, uma das coisas que Deus tem a falar hoje conosco, quando você recebe um milagre, agradece. Agradece e trabalha para o reino de Deus. Você ganhou isso de graça, então de graça você tem que ajudar aos outros, tá bom? Mas esse senhor, ele estava lá e ele não conseguia entrar nas águas. Muitas vezes achamos que sabemos como se vão resolver os nossos problemas, né? Mas não esperamos naquele que tem nas mãos o poder de nos curar. Vamos ver como entra em ação a graça de Deus. Primeiramente, vamos a falar do local, Betesda. Em hebraico, significa casa da graça, casa da misericórdia. Então, esse aí foi um lugar que se converteu certamente na casa da graça para esse paralítico, porque ali foi onde ele recebeu o milagre. Haviam 5 pavilhões, e o número 5 em hebraico significa número da graça. Então, a graça ia se manifestar. O tanque, ele estava perto da porta das ovelhas. Era uma das portas para entrar a Jerusalém. A porta das ovelhas. Era por onde entravam as ovelhas que iam servir como sacrifício. E quem entrou pela porta das ovelhas? O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, nosso Mestre. Aquele que posteriormente ia realizar o sacrifício perfeito e ia esmagar a cabeça da serpente. Ia destruir o pecado e a morte. Bom, mas ainda faltava um tempo. Era a hora de fazer o milagre. E o paralítico, ele era o alvo desse milagre. Mas estamos falando de graça. O que significa graça? Bondade para quem não merece. Jesus, ele viu muitos doentes no local. Todavia escolheu curar apenas um homem. Não merecia esse homem mais que os outros, né? Mas Deus o escolheu. Essa é uma bela imagem da salvação, meus queridos, de como devemos nos sentir humildes, né? Ao saber que somos escolhidos nele, no Senhor Jesus. Pois isso não ocorre por nossos méritos, tá bom? Mas pela graça dele. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: porque Deus nos escolheu nele antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória ao Senhor. Meus queridos, glória ao Senhor Jesus Cristo. A gente, meus queridos, não pode explicar a graça de Deus. Em Romanos 9, nos versículos 15 e 16, está escrito: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Tá bom? Agora, não podemos explicar a graça de Deus, mas ninguém seria salvo se não fosse pela graça
dele. Tá bom? O Cordeiro de Deus, ele teve de morrer a fim de que a graça de Deus pudesse ser derramada sobre os pecadores. Tá bom? Então, o homem, quando Jesus chega e fala para ele, você quer ser curado? Ele não fala sim ou não. Ele começa a expor as dificuldades que ele tinha para ser curado, demonstrando que ele estava já com pouca esperança e demonstrando também que ele estava colocando a cura dele, ele tinha esperança na cura em forças humanas. Ele queria que alguém levasse ele ao tanque e não conseguia. Muitos pensam às vezes que ele ser um homem que tinha pouca fé. Mas lembrem de uma coisa: sem fé não existe milagre. E se ele foi curado é porque tinha sim. Ele ficou 38 anos esperando a cura dele. Ele só estava errado no método que ele ia a conseguir a cura. Mas fé ele tinha. Porque senão ele não estivesse lá no tanque de Betesda. Estivesse por ali pegando esmola, lá no templo. Mas ele sabia que ali ia ser curado. Só que não esperava naquele que consegue curar. Naquele que as doenças o obedecem e se afastam. Quando Jesus chega, casta de demônio tem que se afastar, meus queridos. Doença tem que se afastar. O aguilhão da morte não existe mais. Agora, tudo isso aconteceu um dia de sábado. E os judeus, na sua tradição oral, eles haviam confundido totalmente o mandamento, tá bom? E eles falavam que nesse dia não se podia nem carregar alguma coisa. E o homem tinha sua maquinha no ombro e ia andando. E ele foi chamado e falou: olha, o que você está fazendo? Hoje é dia de sábado e você não pode fazer isso. E o homem falou: ué, eu fui curado. E o homem que me curou me falou que tinha que pegasse minha maca e andasse. Tá bom? Aí eles perguntaram: quem foi quem te curou? Olha que coisa ruim. Em vez de se alegrar porque uma pessoa havia sido curada, havia recebido um milagre, eles só estavam pensando nessa tradição oral que eles haviam criado, com a qual colocavam fardos pesados nas costas das pessoas. O sábado é o dia do Senhor, o dia que ele descansou após a criação. Mas o sábado era para ser um dia de culto, um dia de aprendizado, um dia de fazer o bem. Não de criar essas bobeiras de que não podia carregar uma maca, de que não podia fazer isto, não poderia fazer aquilo. E quando eles souberam que foi Jesus quem curou ao homem, a Bíblia fala que eles começaram a perseguir Jesus. O mestre fez um milagre, o mestre fez uma coisa maravilhosa, mas eles começaram a persegui-lo, porque supostamente estava violando a lei de Deus. Que coisa, hein? Então, meus queridos, uma coisa muito importante que aqui fala é quando Jesus se encontra pela segunda vez com o homem e fala para o homem: já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, meus queridos, quando você recebe a graça de Deus na tua vida, quando você recebe o milagre, você não só é libertado fisicamente, você é libertado espiritualmente, você é salvo.
Você é limpo. Mas se você continua nos caminhos da iniquidade, coisas piores que as primeiras podem acontecer. Se o demônio que estava atormentando, ele retorna e encontra a casa limpa e arrumada, sem a presença de Deus, a Bíblia fala que ele pode chamar a mais 7 para entrar. Então a coisa desanda ainda pior. Então isso é um ensino para aqueles que somem da presença de Deus, para aqueles que recebem a palavra, para aqueles que entram em santidade, mas se afastam dos caminhos do Senhor. Coisas piores, voltar vai ser muito difícil, tá bom? Então, Jesus está ensinando aqui coisas interessantes. Então, meus queridos, de igual forma, Jesus conhece a tua dor, a tua angústia, o seu vazio, a sua crise. Nada escapa ao conhecimento do Senhor Jesus. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. O homem, 38 anos. Isso pode ser 1 ano, 40 anos. Mas ele sabe. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a dor da desesperança. Ele conhece os sonhos frustrados. Conhece a virulência do pecado que assola a sua vida. O peso da culpa que esmaga a sua consciência. Talvez você já não tenha mais forças para clamar, como não tinha o paralítico para chegar à água. Talvez já você tenha desistido de esperar por uma cura, de esperar por um milagre. Talvez só tenha encontrado incompreensões e lute sozinho para uma cura que não acontece. Mas Jesus importa com você. Ele se compadece da sua vida. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em todas as portas e esteja cansado de esperar. Mas Jesus vê você. Ele viu na multidão paralítico. Ele sabe o que está acontecendo com você e se importa sim com a sua vida. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados, conformados com o caos. Ele nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Tem prazer na misericórdia. É o caminho para os pés perdidos. O Senhor Jesus é. Ele é a verdade para a mente quieta. Ele é a vida para os que estão mortos espiritualmente. Ele é a luz para a sua escuridão, tá bom? Ele é o pão para a sua fome e a água para a sua sede. Não esqueça isso. Ele é a paz para o seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos para um milagre de Jesus. Então, meus queridos, não desanime. Não desanime. As coisas podem estar se quebrando ao seu redor. Nada está dando certo.
e você pensa que o único caminho que você tem pode ser a morte. Mas é nas fraquezas que o poder de Deus aumenta. E você pode ser, sim, hoje, um forte candidato para receber um milagre. E o que você está esperando? Que alguém te leve até as águas? Aquele que pode curar está contigo. Clama a Ele. Entra no teu quarto. Coloca o joelho no chão. Pede. Clama a Deus. Que Ele é fiel para cumprir. O que Deus prometeu na tua vida já está aguardando por ti. Só está faltando descer. Só está faltando fé. Tá bom, meu querido? Bom, minha querida? Evita confiar muito nos homens. Eles podem te decepcionar. Eles não te levam até o tanque. Mas o Senhor Jesus não precisa te levar ao tanque. Basta uma palavra dele e você será curado. Clama a Ele. Pede. Ele está batendo. Ele quem toma a iniciativa. Ele já fez. Ele já se entregou à cruz para que você seja salvo. Ele está te esperando, Ele está batendo na tua porta e é hora de abrir a porta para Jesus. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na tua presença para te louvar, para te adorar, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer por mais um dia em que a tua palavra foi ministrada pelo Espírito Santo para trazer aqueles que ainda estão em trevas e estão lá, rodeando o tanque, esperando que alguma coisa aconteça. Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã, faz um limpo nesse coração, afasta a doença, afasta pecado, afasta iniquidade, afasta tudo o que coloca essa pessoa longe de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, a gente pede para o Senhor fazer a tua obra na vida desse irmão e dessa irmã. Que ele venha pegar a sua maca e andar pelos seus próprios pés, que não dependa de ninguém. Que essa pessoa tenha fé e esperança naquele que consegue afastar doença, morte, pecado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, gostaram do estudo de hoje? Muito feliz por trazer para vocês esta mensagem do Senhor. E já aguardando o próximo dia em que continuaremos a estudar os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, porque a ordem dele não foi fazer profecias, milagres, a ordem dele não foi fazer gracinha, não. A ordem do Senhor foi pregar o evangelho até os confins da terra. Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.